Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem quer que seja. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho aí sobre o módulo 11, né? A reposição do módulo 11. Esse módulo tão importante que fala sobre impulso e quantidade de movimento. Vamos falar hoje também sobre colisões. E é claro que a importância desse assunto é enorme se você pensar primeiro na quantidade de fenômenos do dia a dia que são influenciados por essa teoria. Então, acho que a primeira importância que a gente pode traçar aí, ó, é a aplicação que isso tem no seu dia a dia. É muito fácil perceber esse tema no que você costuma fazer, basicamente, quando acorda, levanta, anda, dirige, enfim. Isso aqui é visto no seu cotidiano o tempo inteiro. Agora, a segunda importância é que os principais vestibulares, eles cobram bastante, principalmente o vestibular da UERJ. No exame de qualificação, você vai precisar saber bem aí esse assunto. Se você for para a prova da UERJ, sem saber esse assunto, a tia da portaria não vai nem deixar você entrar. Não, enfim, claro que não, mas não é legal chegar lá sem saber esse assunto, dada a sua importância. Pessoal, a gente pode traçar uma importância aqui também para o próprio Enem e o vestibular da PUC, que também cobram esse assunto. Então, vale a pena sim passar esses minutos ou essa horinha aí, ó, a gente passar juntos para a gente entender melhor esse assunto tão importante. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, dita aí a importância disso tudo, eu quero começar aqui falando sobre o conceito de impulso. É tão cotidiano isso, né, faz parte tanto da nossa vida, que a palavra impulso ela é utilizada por qualquer um na rua. Você imagina então a situação onde você passa numa pracinha e tem um menino sentado num balanço, certo? Ele está sentado no balanço e está triste, está assim, ó, pensativo. O que ele está querendo? O que o menino lá no balanço está querendo? Que alguém vá ali e dê a ele um impulso. Então é bem possível que o menino, ao ver alguém passar, diga: "Ô tio, dá um impulso aí." O que ele está querendo dizer com isso? Claro, se ele quer um impulso, ele quer que alguém aplique uma força sobre ele. Ninguém precisa estudar física para associar isso, perfeito? Então, galera, é claro que a grandeza impulso ela está associada à aplicação de uma força. Agora imagina que o amiguinho desse menino vá lá e dê esse impulso. É claro, gente, que o impulso exercido sobre um bloquinho, representando aqui essa pessoa, ela está associada à aplicação da força e depende, claro, dessa força. Portanto, o cálculo do impulso ele vai se dar da seguinte maneira. Se por acaso atua sobre um corpo uma força e essa força é constante, é possível calcularmos o impulso com base nessa força. Claro, porque o impulso depende diretamente dessa força. Então, como faz muito sentido, né, a palavra impulso está associada direto ao conceito de força. Agora eu quero te dar um exemplo. Imagina que um menino mal intencionado vá dar esse impulso no seu colega ou no seu inimigo, né? Que ele chega lá, imagina, ele dá um tapão no seu amigo, um tapão no pescoço dele. Imagina, mesmo que a força seja muito grande, um tapa ele tem um tempo de aplicação incrivelmente pequeno. Vê se você entende o que eu disse. Por mais que o amigo dele faça uma força grande, aplicada durante pouquíssimo tempo, é claro que esse impulso não será eficiente e o menino mal vai balançar no balanço. Então, qual é a segunda grandeza que importa quando se fala em impulso? Não basta aplicar força durante pouco tempo. Se você aplica uma força por mais tempo, imagina aí, ó, agora o menino puxa o outro e durante 2 segundos ele aplica uma força. Se esse menino aplica a força durante um intervalo de tempo maior, ele acaba exercendo um impulso maior. Então, pessoal, é claro que a grandeza impulso depende não só da força, mas também do tempo de aplicação dessa força, portanto aí, ΔT. Então eu estou te dando aqui, ó, a definição do impulso dado por uma força constante, F vezes ΔT. Então o impulso dessa força representada é dada por essa equação. Ok, galera? Agora, dito isso, eu posso claramente aqui identificar uma unidade no sistema internacional para a grandeza impulso. Afinal de contas, se no sistema internacional a força é dada em newtons, com o tempo dado em segundos, você tem logicamente o quê? O newton multiplicado pelo segundo. Portanto, a unidade do sistema internacional, newton segundo.
Só quero chamar a sua atenção para um detalhe. Muitas pessoas caem no erro de chamar isso de newtons por segundo. Cuidado com a palavrinha por, porque não é dividido, é multiplicado. Portanto, galera, como é que eu falo isso aqui, ó? Newton segundo, ou até mesmo Newton vezes segundo. Tá claro isso, gente? Então, resumindo aí, ó, aplicou uma força durante um tempo, parabéns, você acabou de aplicar um impulso. Agora, um detalhe importante que está por trás dessa equação é o seguinte: se eu pego a força e multiplico por um intervalo de tempo, que é uma grandeza sempre positiva, né, pensando no tempo passando para frente, então, força vezes um escalar positivo, você vai ter também um impulso como um vetor que aponta para o mesmo lado. Deixa eu chamar a atenção então para o caráter vetorial. Presta atenção aqui, ó. Se a força é uma grandeza vetorial, significa que ela aponta para algum lugar. E o que eu quis dizer aqui agora? O impulso também é uma grandeza vetorial e aponta sempre para o mesmo lado da força. A força e o impulso sempre apontam para o mesmo lado. Então, vou representar aqui, ó. Se por acaso eu tenho aqui uma força, o impulso gerado por ela vai apontar exatamente para o mesmo lado. E aqui, então, eu tenho representado o impulso. Portanto, o impulso é uma grandeza vetorial que aponta para a mesma direção e sentido da força. Ficou claro isso? Bom, continuando. É claro que se eu destaquei que o impulso calculado por uma força constante é dado dessa maneira, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o caso em que essa força tem um módulo variável. Imagina, se a força é 10 e continua 10, depois ela continua 10, é claro que você coloca 10 no lugar de F, quando estiver calculando o módulo. Agora, e se essa força é 10, depois 12, depois 15, depois 20? Como é que se faz conta? Bom, é simples. Você vai representar essa força a partir de um gráfico. Aqui eu coloquei um gráfico bem aleatório, né? Você está vendo que a força aumentou, diminuiu e aumentou. E eu quero te dizer o seguinte: não dá para aplicar uma formulinha como essa para achar o impulso nesse caso. Mas você tem uma propriedade gráfica, que é a seguinte: se a força é dada em função do tempo em um gráfico, ok? Eu tenho aqui, ó, que a área desse gráfico vai me dar o módulo do impulso. Portanto, se o gráfico for o mais esquisito possível, uma forma de calcular o impulso é calculando essa área. Professor, eu não sei calcular a área embaixo de um tio. Nem eu, também não sei. Mas é claro que nas questões onde você vai calcular essa área, não vai ter um tio para você calcular. Isso aqui é um caso geral. Claro que eu vou acabar formando ali triângulos, retângulos, quadrados, triângulos, trapézios, enfim, figuras que a gente está acostumado aí a calcular áreas. Ok, gente? Então, dito isso, a gente dá um pause aqui, ó, no assunto impulso, legal? A gente vai parar um pouquinho com esse assunto. A gente vai iniciar um segundo assunto dentro desse mesmo contexto, que é justamente a grandeza denominada quantidade de movimento. Primeiro, por que eu tenho que saber quantidade de movimento? Sempre que um corpo colide com o outro, imagina uma colisão entre dois carros, ou entre duas pessoas, ou entre um projétil, a bala de uma arma e uma parede, por exemplo. Se há uma colisão, a quantidade de movimento torna-se uma grandeza significativa, uma grandeza importante. Portanto, a quantidade de movimento, ela também será uma grandeza vetorial, ou seja, ela vai apontar para algum lugar, legal? E eu vou definir da seguinte maneira. Imagina, aqui eu tenho um corpo que se move. Esse corpo tem uma massa e uma velocidade. Antes de eu jogar uma fórmula para você aqui, eu quero que ela faça um pouquinho de sentido. Imagina uma situação do cotidiano, onde você sai de casa e está indo para o colégio. Feliz e sorridente, claro, pensando na matéria de física, sempre, né? Você está na rua pensando, a aula de hoje, quantidade de movimento. Eis que no momento em que você vai atravessar a rua, você está distraído, quando você olha para o lado, tem um caminhão quase te atropelando e uma bicicleta, numa situação do dia a dia. Tem um caminhão e uma bicicleta do lado. Eis que o caminhão vem com seus 20 km por hora e a bicicleta do lado com 20 km por hora. Tá bom, não é todo dia que você vai encontrar essa situação. Mas se no momento que você vira, há duas opções: pular para um lado e ser atropelado pelo caminhão, pular para o lado e ser atropelado pela bicicleta. Ah não, Vinícius, eu posso ficar ali no meio. Ah não, eu posso pular longe. Não, é uma questão de múltipla escolha. Você não está se preparando para uma prova de múltipla escolha? Pois bem, suas duas opções: pular na frente do caminhão e pular na frente da bicicleta. É claro que a melhor opção é pular na frente da bicicleta. Tá bom, não é todo dia que a melhor opção é pular na frente de uma bicicleta, mas esse dia chegou. E eu te pergunto, o que a bicicleta e o caminhão têm,
O que você analisa nessa situação na hora de optar por pular na frente da bicicleta? É claro que você não vai pensar muito em física, até porque se você pensar muito, você vai ser atropelado por um caminhão. Então, se você pula na frente da bicicleta, você sabe muito bem que a massa da bicicleta é muito menor do que a massa do caminhão. E mesmo que os dois venham com a mesma velocidade, a capacidade de impacto nessa colisão da bicicleta é bem menor do que do próprio caminhão. Tá claro, gente? Então, se essa grandeza é importante para o estudo das colisões, é claro que ela vai ter como base aí, ó, o valor da massa do corpo. A massa do corpo é crucial no cálculo de quantidade de movimento. Pois bem, você foi atropelado pela bicicleta, legal, foi a melhor opção, tá bem, saiu no outro dia do hospital. Eis que, voltando para casa, atravessando pela mesma rua, você olha para o lado e fala, ah não, de novo não, duas bicicletas agora vêm em sua direção. Novamente você tem opções, pular na frente de uma ou de outra. Imagina, as duas bicicletas são idênticas, elas possuem a mesma massa, mas uma está a 20 km por hora e a outra está só a 5 km por hora. É claro que você vai optar pela bicicleta de menor velocidade, porque você sabe que um corpo com muita velocidade vai causar um impacto maior, perfeito? Então é claro que se a quantidade de movimento estuda essa influência que você tem no impacto numa colisão, é claro que ela também vai depender da grandeza velocidade. Portanto, você percebeu que são duas grandezas que influenciam nas colisões. Portanto, aqui, ó, a massa e a própria velocidade. Agora, o que essa equação ela diz para a gente? Ela diz que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, ou seja, aponta para algum lugar. Para onde ela aponta, você pergunta? Para a mesma direção e sentido da velocidade. Então, o primeiro destaque que eu quero te dar é, se a quantidade de movimento é mv, tá bom, para onde ela aponta? Ela aponta para o mesmo lado que apontar a velocidade. Portanto, está aí a direção e o sentido dela. Agora, o seu módulo é dado pela massa vezes o módulo da velocidade. Gente, a gente pode destacar aqui, ó, a unidade de medida para a quantidade de movimento. A quantidade de movimento no sistema internacional é dada, claro, por quilograma vezes metro por segundo. Quilograma vezes metro por segundo é a unidade do sistema internacional para a quantidade de movimento. Tá ok, gente? É claro que já já nós vamos fazer exercícios e ver como que isso é importante para a gente. Só que esses dois conceitos, eles servirão como base para tudo daqui para frente. Você pode até pensar assim, pô Vinícius, legal o impulso, força, tempo, bacana. Ah, legal, quantidade de movimento, MV, bacana. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Afinal de contas, imagina um corpo vagando por aí e você aplica sobre ele uma força. O que você é capaz de fazer aplicando essa força? Você pode mudar as condições de movimento de um corpo. Portanto, se um corpo se move e você aplica sobre ele uma força, o impulso criado vai gerar o quê? Uma variação na quantidade de movimento do corpo. Imagina, o corpo está andando para frente, eu aplico o impulso para frente. É claro que eu vou aumentar a velocidade dele. Agora, se ele se move para frente, eu faço uma força para trás. Eu altero a velocidade dele. Alterando a velocidade, eu altero a quantidade de movimento. Portanto, gente, o que diz o teorema do impulso? O teorema do impulso, nosso item 3, ele fala que, dado o impulso aplicado sobre um corpo, imagina aí, ó, que várias forças atuem sobre um corpo. Todas essas forças juntas, somadas, né, a soma vetorial das forças, acaba te dando a força resultante. Agora, essa força resultante, ela é capaz de mudar a sua velocidade, mudar a sua quantidade de movimento. Portanto, o impulso dado pela força resultante vai acabar gerando o quê? Uma variação na quantidade de movimento. Impulso gera variação na quantidade de movimento e isso aqui, gente, tem um caráter vetorial. É claro que se isso é um teorema, isso é demonstrado. Então, demonstra-se que o impulso da força resultante sobre um corpo gera uma variação na sua quantidade de movimento. Teoricamente, é isso que você precisa saber por enquanto, mas, galera, é importante chamar uma atenção aqui, ó. Se isso é vetorial, existe um agravante. Você tem que saber operar vetores. Operar vetores, né? Somar, subtrair. Então, preste atenção aqui, ó. O que chama atenção, o que salta aos olhos aqui, ó? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final
menos quantidade de movimento inicial. Então, esse delta aqui, ó, ele seria o quê? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Dessa forma, nós temos aqui uma subtração de vetores. Galera, então eis a questão, né? Como subtrair vetores? Deixa eu te dar um exemplo básico para a gente trabalhar exatamente da maneira que vai ser trabalhado aqui na aula inteira. Então, vamos prestar atenção aqui nessa forma de operar vetores. Vamos nessa. Imagina que eu tenha uma quantidade de movimento final. Para onde ela aponta? Para o mesmo lado que aponta a velocidade final. Imagina que eu tenho uma quantidade de movimento inicial. Para onde ela aponta? Para o mesmo lado que a velocidade inicial. Como é que eu faço para subtrair um do outro? Galera, você lembra como é que soma vetor? Vocês lembram como é que se soma vetores? Imagina a regra do paralelogramo. Eu tenho um vetor aqui e outro vetor ao lado. Você pode unir as suas origens, certo? E desenhando um paralelogramo, você obtém o vetor soma. Legal? Só que agora eu estou trabalhando com uma subtração. Como é que se soma, como é que se subtrai dois vetores? Se eu pego um vetor e quero subtrair com esse vetor com outro vetor, eu devo fazer o seguinte, ó, a subtração é somar com o vetor que está exatamente ao contrário. Vamos lá, vê se você me entende. Se eu tenho dois vetores e se eu quisesse somar, eu utilizaria a regra do paralelogramo. Mas ao subtrair, bastaria que eu invertesse um deles e fizesse a operação da soma. Mas isso vai dar um pouquinho de trabalho. Então eu estou aqui para facilitar a sua vida. Existe um segredinho aqui, ó, uma forma mais rápida de descobrir como é que é o vetor subtração. Acompanha comigo. Eu vou unir as origens dos vetores. Repara que aqui, ó, as origens já estão juntas, legal? E agora eu vou simplesmente ligar as extremidades. Se eu ligo as extremidades, simplesmente assim, ó, fácil assim, ó, liguei as duas extremidades, simplesmente, isso aqui já é quase um vetor, só falta a orientação. Portanto, ao fazer uma subtração, junte as origens, ligue as extremidades, e esse vetor ele vai apontar para onde? Sempre para o primeiro da subtração. Quem é o primeiro da subtração? É a quantidade de movimento final. Então, na dúvida, dada essa direção, qual o sentido, para um lado ou para o outro? A gente aponta sempre para o primeiro da subtração. Então, está aqui, ó. Portanto, o processo de subtração ele é um pouquinho mais demorado. Mas com esse segredinho aqui, ó, você rapidamente obtém o vetor, que é chamado de variação da quantidade de movimento. Como ela é igual ao impulso, então como é que eu calculo o impulso? Descobrindo a variação da quantidade de movimento. Tá ok, pessoal? Com isso a gente encerra nosso primeiro bloco aqui dessa aula. A gente vai agora fazer algumas questões, certo? Mas não vai embora não, porque depois do bloco de questões, a gente volta para o segundo bloco de teoria. A gente vai falar aí, ó, profundamente sobre as colisões. Ok, pessoal? Então, dá uma olhada nesse exercício que vem aí. Bom, pessoal, você pode pensar da seguinte maneira. Professor, eu entendi o conceito de impulso, eu entendi o conceito de quantidade de movimento, mas essa história de vetores aí, ó, eu sempre tenho dificuldade. Pois bem, não é difícil não, é só prática. Então eu escolhi aqui começar por um problema que utiliza justamente o caráter vetorial, certo? Das equações aqui, ó, das continhas serão operações vetoriais, correto? Então eu achei por bem a gente começar por uma questão assim. Como é a questão E11? A questão E11, ela propõe o seguinte, que uma partícula, ela desenvolve um movimento circular e uniforme. Eu trouxe pra gente então a abelhinha aqui, ó. A abelhinha que se move no movimento circular e uniforme. Ou seja, ele mantém o módulo da velocidade sempre constante em trajetória circular. Agora, a questão quer saber quanto vale o módulo da variação da quantidade de movimento do corpo. Na verdade, ele usa um termo que é importantíssimo a gente frisar aqui. Ele usa o termo momento linear. Galera, momento linear é um sinônimo de quantidade de movimento, ok? Então a pergunta do problema é, quanto vale a variação do momento linear? Ou seja, quanto que vale a variação da quantidade de movimento? É claro, gente, que variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
Lembrando que isso é uma subtração de vetores. O que muita gente poderia pensar? Ah, Vinícius, se a velocidade aqui é 10 e esse corpo tem uma certa massa, se a velocidade aqui continua sendo 10 e ele continua tendo a mesma massa, é claro que a quantidade de movimento final menos a inicial vai dar 0. Não, não é assim. Porque, afinal de contas, isso é uma subtração de vetores. Você lembra da regrinha para subtrair vetores? A gente vai unir as origens, certo? E ligar as extremidades. Vamos fazer isso? Primeiramente, se a abelhinha se move para a direita com velocidade de 10 metros por segundo, ele diz que essa partícula tem 10 quilos. Tá bom que uma abelhinha não vai ter 10 quilos, né? Ah, mas é só um exemplo, né? Bom, se eu tenho a minha abelhinha aqui, ele diz que a massa da partícula, a massa é de 10 quilos. Então, naturalmente, como é que fica a quantidade de movimento em módulo? É a massa vezes a velocidade. A massa da partícula descrita na questão, 10 quilos. A velocidade tem um módulo? 10. Naturalmente, quanto vale essa quantidade de movimento? Ela vale 100 quilogramas vezes metro por segundo, ok? Então, a quantidade de movimento que essa partícula tem é de 100 quilogramas metros por segundo. Agora, para onde aponta a quantidade de movimento dessa partícula nesse momento? Você lembra? Você lembra? Para o mesmo lado da velocidade. Vou desenhar aqui, ó. Isso aqui de vermelhinho é a quantidade de movimento no início. Tá ok? Apontando para o mesmo lado da velocidade. Para onde aponta a quantidade de movimento, aqui no fim, ele pede primeiro para meio período de rotação. Bom, para um meio período de rotação, ela acabou de executar meia volta. Legal? Chegando aqui, a quantidade de movimento continua valendo 100, ok? E ela vai apontar para onde? Para o mesmo lado da velocidade. A quantidade de movimento está aqui, ó. Essa aqui é a quantidade de movimento final. De acordo, gente? Eu desenhei a situação, identifiquei as quantidades de movimento no início e no fim. Agora, você lembra como é que se subtrai vetores? Primeiro passo, você vai unir as origens. Fala comigo aí, ó. Unir as origens. Isso, você vai unir as origens. Por exemplo, vou transportar o vetor inicial aqui, ó, para cá. Mantendo suas características. Quantidade de movimento inicial. Tudo bem, gente? Eu vou trazer agora a quantidade de movimento final para cá, ó. Para unir as origens no mesmo ponto. Aqui, ó. Aqui está a quantidade de movimento final. Como é que eu faço, então, para subtrair? Como é que é o processo dessa operação? Que a gente viu um segredinho agora há pouco, né? É simples. É só ligar as extremidades. Ligando as extremidades, eu obtenho a subtração dos dois vetores. Lembrando que a gente sempre vai apontar para o primeiro da subtração. Então, ao ligar as extremidades, gente, se eu passar essa linha aqui em cima, ó, um vetor vai esconder o outro. Então, eu vou desenhar ele ligeiramente abaixo, ok? Ligando as extremidades, eu tenho aqui uma direção. Agora, qual é o sentido? Apontando sempre para o primeiro da subtração, ou seja, para o final. Legal, gente? Então, isso aqui se chama vetor subtração. É a variação da quantidade de movimento. Então, isso aqui que eu fiz agora de azulzinho é o vetor variação da quantidade de movimento. Portanto, a gente tem que entender que a subtração de vetores envolve uma operação conhecida por essas regrinhas que eu te apresentei. E é claro que o módulo de um vetor é representado pelo seu tamanho. Se esse vetor aqui, ó, ele mede 100 kg metros por segundo, se esse vale 100 kg metros por segundo, é claro que esse que é o dobro de cada um deles vai ter um módulo que vale exatamente o dobro, ou seja, 200 quilogramas vezes metro por segundo. Ok, galera? Portanto, essa é a variação da quantidade de movimento na letra A. Bom, professor, achei difícil esse negócio de vetores. É prática, tudo é prática. Então, vamos lá. Vamos para o segundo exemplo? Vamos tentar aplicar a mesma técnica que você aplicou aqui, ó, agora no de cá. Melhor, você pode até dar um pause e tentar resolver sozinho. Depois você confere e vê se bateu comigo. Vamos tentar? Olha para cá. Se eu tenho aqui, ó, inicialmente a abelhinha se movendo para a direita, é claro que a quantidade de movimento também vai apontar para a direita. Essa é a quantidade de movimento no início.
Agora na letra B, ele pede para 1/4 de volta. 1/4 de volta. Em 1/4 de volta, eu já tenho a minha velocidade descrita vertical para baixo. Agora, para onde aponta a quantidade de movimento? Se a velocidade é para baixo, a quantidade de movimento final também é para baixo. Tá aí, ó. Então, eu tenho a quantidade de movimento inicial e tenho a quantidade de movimento final. Eu vou chamar só de Q mesmo. Dito isso, galera, você lembra do processo de subtração? Primeiro passo, você vai unir as origens. Vamos nessa? Eu vou transportar aqui, ó, o vetor quantidade de movimento inicial para cá. Tá aqui, ó, quantidade de movimento inicial. E vou transportar o vetor quantidade de movimento final para que fique com a mesma origem. Tudo bem no primeiro passo? Agora, o próximo passo é simples. Ligar as extremidades. Portanto, o vetor subtração, ele é dado quando eu ligo as extremidades. Está aqui, ó. Agora vai apontar para quem? Vai apontar sempre para o primeiro da subtração, ou seja, o Q final vai apontar para o Q final. Então, a gente acabou de descobrir o vetor subtração entre os dois. Legal? Então, isso é o vetor variação da quantidade de movimento na letra B. Agora é fácil, né, gente? A gente vai usar um pouquinho de geometria. Se, afinal de contas, esses dois vetores são perpendiculares, você consegue imaginar um quadrado? Ó, imagina um quadrado aqui, ó, formado por esse lado, e se eu prolongar aqui, ó, eu imagino um quadrado. Legal? Agora, quem é esse vetorzinho aqui no meio, ó, essa diagonal? É a diagonal do quadrado. Pois bem, você lembra que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, se a quantidade de movimento aqui, ela vale 100, aqui ela também vale 100, é claro que a diagonal desse quadrado é 100 raiz de 2. Portanto, a variação da quantidade de movimento tem um módulo que vale 100 raiz de 2 quilogramas vezes metros por segundo. Ok, galera? Então, faz toda a diferença a geometria do problema na hora que você faz um cálculo utilizando vetores. Eu espero que você tenha entendido bem como é que se subtrai vetores, porque isso é fundamental para um problema que envolva os conceitos de quantidade de movimento e impulso. Ok? Vamos para a próxima questãozinha aí, ó. Você pode dar um pause nela e ler com calma. Beleza? Bom, galera, eu escolhi essa questão E12 agora para que a gente possa entender bem o conceito do teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Você lembra? Ele diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso ele gera variação na quantidade de movimento. Portanto, galera, se a quantidade de movimento não varia, então o impulso é zero, porque o impulso é a própria variação na quantidade de movimento. Tudo bem? Vamos dar uma lida aí na questão 12. Ela fala assim, ó, o gráfico representa o comportamento do módulo da quantidade de movimento de uma bola de bilhar em função do tempo. Legal? E diz em seguida, nesse gráfico são identificados os trechos 1, 2, 3 e 4. Meus amigos, olha aqui, ó, olhem aqui, ó. Eu tenho o trecho 1, que a quantidade de movimento se mantém constante. Ela não muda. Aqui ela está mudando, em seguida ela se mantém constante e volta a mudar. Portanto, a partir de agora, ele quer que você usando um gráfico de quantidade de movimento, identifique o que ocorre com o próprio impulso. Por isso o teorema do impulso aqui é tão importante. Vamos nessa. Ele diz assim, ó, a partir do gráfico é correto afirmar que, letra A, o impulso sofrido pela bola é constante e diferente de zero nos trechos 1 e 3. Bom, meus amigos, nos trechos 1 e 3, você pode reparar uma coisa em comum. No trecho 1 e no 3, a quantidade de movimento se mantém constante. A quantidade de movimento se mantém constante, logo ela não varia. Quanto vale a variação da quantidade de movimento? Nesse caso, de 1 e 3, se ela não varia, a variação na quantidade de movimento é zero. Sendo zero a variação na quantidade de movimento, é claro que o impulso tem um módulo que também vale zero. Então, de novo, nos trechos 1 e 3, a quantidade de movimento se mantém constante, logo não varia. Se não varia,
A variação é zero, o impulso também é zero. Então a letra A, ela diz que o impulso sofrido pela bola é constante e diferente de zero. Mentira. A 1 não está certa, não. Desculpa, a letra A não está certa, não. Agora, letra B. A variação da quantidade de movimento da bola é nula nos trechos 2 e 4. Bom, vamos fazer aqui ó, uma análise nos trechos 2 e 4, que também tem algo em comum. Olha aí, ó. Nos trechos 2 e 4, a quantidade de movimento está diminuindo, logo está variando. Bom, letra B novamente. A variação da quantidade de movimento da bola é nula nos trechos 2 e 4. Claro que não, né, galera? Se ela está variando, ela não é nula. A variação não é nula. Então, portanto, a variação da quantidade de movimento nos trechos 2 e 4, é claro que ela não é nula, porque se há variação, ela não é zero. Legal? E claro que se a variação da quantidade de movimento não é zero, o impulso também não é zero, por causa do teorema do impulso. Então, letra B. A variação da quantidade de movimento da bola é nula nos trechos 2 e 4. Errado. Já a letra C. O impulso sofrido pela bola é diferente de zero nos trechos 2 e 4. Nos trechos 2 e 4, o impulso é diferente de zero. Olha que bacana, a gente já tinha até escrito aqui analisando a letra B. Então a letra C é correta. A letra C, C de certo, tá aí, ó. É a sua resposta. A letra D, ela diz: a variação da quantidade de movimento da bola é menor no trecho 1 do que no trecho 3 do que no trecho 1. Gente, analisa o trecho 1 e 3. 1 e 3. A variação da quantidade de movimento em um é menor que a do outro? Primeiro que nos trechos 1 e 3 nem tem variação de quantidade de movimento. Então eu não posso dizer que uma é maior que a outra, ou menor. Portanto, a letra D, desculpa, a letra E, agora por último, o impulso sofrido pela bola no trecho 1 é maior do que o impulso sofrido no trecho 3. Galera, se aqui no 1 eu não tenho impulso, no 3 também não, eu não posso dizer que uma é maior ou menor do que a outra. Ok, galera? Então, nossa letra C aí, ó, é a resposta do nosso problema. Ok? Olá, pessoal. Essa questãozinha aí, ó, ela propõe o seguinte: imagina um jogo de futebol e esse rapaz chuta a bola, certo? E entre essas duas situações marcadas aí na figura, ele quer saber para onde aponta. Vou ler com vocês aqui, ó. Ele diz: indique a alternativa cuja seta melhor representa a variação da quantidade de movimento da bola entre os pontos A e B. Uma pessoa, ao resolver essa questão, ela pode ter o seguinte raciocínio: nesse instante, a bola se move para lá, ó. A bola se move para lá. Então, eu marcaria o vetor velocidade que aponta para onde ela está indo. Você lembra que a velocidade e a quantidade de movimento apontam para o mesmo lado? Então, ela estaria apontando mais ou menos para lá. Ao passar um certo tempo, essa velocidade passará a apontar para cá. Logo, a quantidade de movimento também. Como ele pergunta a variação da quantidade de movimento, você teria que fazer a quantidade de movimento final menos a inicial. Isso é uma subtração de vetores, né, que dá trabalho. Então eu proponho uma segunda saída, bem interessante, que é a seguinte. Você deve lembrar do teorema do impulso, que o impulso ele é igual à variação na quantidade de movimento. Sendo assim, para calcular a variação na quantidade de movimento, é só calcular o impulso. Como nessa questão ele não quer valores, ele só quer saber para onde aponta, então o caminho mais fácil para se descobrir para onde aponta esse vetor é descobrindo para onde aponta o próprio impulso. E esse é bem mais simples. Quer ver? Que forças atuam na bolinha durante todo o seu trajeto? Uma única força, é a força peso. A força peso é a única força que atua sobre o corpo durante a sua trajetória. Bom, galera, é claro que o chute, o pé aplica uma força apenas no momento do chute. Após a bola perder o contato com o pé, a única força que atua é a própria força peso, que é constante e aponta para baixo. Pessoal, vocês devem lembrar da definição aí de impulso para uma força constante. Impulso é força vezes tempo. Você se lembra, vezes o intervalo de tempo. Você se lembra que se a força aponta para algum lugar, o impulso aponta para o mesmo lado? Então, se a única força que atua sobre a bolinha é vertical para baixo, então o impulso que atua sobre a bolinha também é vertical para baixo. Então, para onde aponta esse impulso? Ele é vertical
para baixo. Como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, para onde aponta a variação da quantidade de movimento? Para o mesmo lugar que aponta o impulso, já que eles são iguaizinhos. Ok, pessoal? Então, a opção que descreve isso é justamente a letra D, que diz que é uma setinha vertical para baixo. Ok? Vamos dar uma olhada em mais uma questãozinha sobre o assunto dado até agora. Em seguida, a gente entra num bloco da segunda parte da teoria. Ok, pessoal? Só mais uma questão. Vamos lá. Bom, galera, nesse problema a gente vai trabalhar mais aí as continhas, né? Um problema bem simples, na verdade, para a gente ver a aplicação prática aí, ó, do teorema do impulso, ok? Em casos mais simples, que também caem aí pra gente. Bom, quando o problema é unidimensional, ou seja, se a bolinha se move sobre uma única linha reta no piso, então esse problema se torna bem mais simples. E o cálculo do impulso pela variação da quantidade de movimento é bem simplificado, você nem precisa entrar no caráter vetorial. Isso vai ser muito importante para os próximos assuntos que a gente vai estudar hoje ainda. Então, vamos nessa. A questão diz que sob a ação de uma força favorável ao deslocamento, esse corpo, ele que estava a 5 metros por segundo, ele adquire velocidade de 10 metros por segundo. Bom, dessa maneira, eu quero saber quanto que vale o impulso. O impulso, galera, a gente sabe que é a variação da quantidade de movimento. Mas, como eu disse, num problema unidimensional, eu posso trabalhar simplesmente os valores algébricos, desde que eu adote uma referência. Ou seja, eu vou adotar como um sentido positivo para horizontal para a direita, ok? Negativo, horizontal para a esquerda. E com base nessa orientação, eu posso trabalhar algebricamente o problema, sem o caráter vetorial. Então, se eu adotei mais para a direita, eu vou trabalhar como no sentido positivo, as velocidades que são descritas aqui, 5 e 10, ok? Então, eu posso resolver o problema simplesmente como impulso, módulo do impulso é a quantidade de movimento final, menos a inicial, e como eu disse, eu não preciso do caráter vetorial num problema unidimensional quando eu adoto uma referência. Legal? Isso é muito importante. Então, o impulso vai acabar sendo dado por, bom, quantidade de movimento, formulinha da quantidade de movimento, Q igual a mv. Q é igual a mv. Então, como é que fica mv desse cara? No caso final, mv vai ficar massa 2 vezes velocidade 10, menos da equação, quantidade de movimento inicial, mv no início, 2 vezes 5. Então, o impulso ele é igual a 20 menos 10. Então, nós temos aqui, ó, 10. Lembra da unidade de impulso? Se o impulso para uma força constante é força vezes o intervalo de tempo, então eu tenho Newton segundo, né? Newton segundo. Esse é o valor do impulso que essa partícula sofreu. Agora, há uma segunda pergunta que se remete aí ao assunto do módulo passado, que é o módulo sobre trabalho, certo? Então, na segunda questão, ele quer saber, na segunda pergunta, o trabalho da força realizado aí, ó, nesse deslocamento. A gente vai lembrar do teorema que diz que o trabalho é variação da energia cinética. O teorema aí da energia cinética. Então, o cálculo do trabalho, simplesmente, seria o trabalho, ele é a energia cinética, no caso final, mv ao quadrado sobre 2, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Ok, galera? Agora só uma questão de continhas, não é isso? Eu tenho que o trabalho vai ser a massa do corpo, 2 kg, vezes a velocidade final dele, 10 ao quadrado sobre 2, menos massa do corpo, 2, vezes velocidade inicial ao quadrado, 5 ao quadrado sobre 2. Portanto, o trabalho, ele vai ser, bom, simplificando aqui, ó, o 2, nós temos 100 menos 25. Então, o trabalho é 75, claro, no sistema internacional, o trabalho é medido em joules. Ok, pessoal? Então, essa questão traz ensinamentos importantes aí para trabalhar em problemas unidimensionais. Você viu que o problema fica bem mais simples, né? Ok? Então, agora, galera, a gente passa para o segundo bloco de teoria. Vamos falar aí sobre as colisões, ok? É isso aí, então, vamos lá. Bom, galera, dando continuidade ao assunto, a gente agora
vai falar um pouquinho sobre as colisões frontais. Você vai ver que o conceito de quantidade de movimento, ele continua sendo muito importante. Então, uma colisão frontal, ela acontece quando? Imagina que você está jogando sinuca, bilhar, beleza? E é claro que a colisão é um princípio fundamental desse esporte, certo? Então, quando uma bolinha colide com outra, muita coisa pode acontecer, correto? Agora, o que eu chamo de colisão frontal? É aquilo que a gente chama na sinuca de quando uma bolinha bate na cara da outra, ou seja, uma bate frontalmente na outra. Imagina o seguinte, imagina que o centro das duas esferas estejam exatamente sobre uma linha reta. A colisão frontal vai acontecer se as duas se moverem apenas nessa linha reta. Então eu terei uma colisão frontal. Isso me garante que após a colisão, as duas esferas continuarão em cima dessa linha. Se uma bolinha bater na casquinha da outra, como a gente diz, né, elas vão acabar escapando dessa linha. Então não tenho mais uma colisão frontal. Portanto, uma colisão frontal é aquela que as bolinhas se movem em cima de uma linha. Imagina, desenha uma linha reta em cima da mesa de sinuca. Se as duas bolinhas se movem exatamente sobre aquela linha, elas se manterão dessa maneira após a colisão. A gente também chama essa colisão de colisão unidimensional, ok? Por acontecer em cima de uma única linha, trabalhando com uma única dimensão. Portanto, assim como tudo na vida, eu posso separar em 3 momentos: antes, durante e depois. Então eu quero propor essa análise com vocês sobre a colisão e algo muito importante que a gente precisa saber sobre elas. Bom, é claro que para que haja uma colisão, existe uma situação que antecede a colisão, que a gente chama de fase de aproximação. É claro que os dois corpos que vão colidir, eles precisam se aproximar. Então, pessoal, antes eu tenho a fase da aproximação. Eu representei aqui 3 possibilidades. Como é que 2 bolinhas podem se aproximar? De 3 maneiras. A primeira, bem clara, que é quando a bolinha A aqui, ó, se move para a direita, indo de encontro a B, enquanto que B se move para a esquerda, indo de encontro a A. Então aqui eu tenho vou com certeza aqui, ó, encontrar uma colisão. Agora, outro caso possível é quando uma das bolinhas vem com velocidade e a outra se encontra parada. Isso também favorece a aproximação. Agora, um terceiro e último caso, pode acontecer colisão quando os dois se movem no mesmo sentido? Com certeza, desde que a velocidade do A seja maior do que a velocidade do B. É claro que o A alcança o B, então isso também precede uma colisão. Perfeito? Então, dito isso, isso aqui vai anteceder a colisão. Agora, durante a colisão, há algo de muito importante a se considerar. Imagina aí, ó, que agora há o contato entre as bolinhas. Eu quero que você pense comigo em que forças atuam nas 2 bolinhas nesse exato momento. Então, vamos começar pela bolinha A. Que forças atuam sobre a bolinha A? A força peso, correto? O planeta Terra puxa a bolinha A para baixo. Chamamos isso de força peso. Eu vou chamar de peso sobre a bolinha A, ok? Agora, desconsiderando aqui os atritos, eu teria então a força que a superfície faz na bolinha A como a normal, certo? Então, peso para baixo, normal para cima. Vou chamar isso aqui, ó, de normal A, porque atua sobre a bolinha A. Fazendo uma pergunta aqui, ó. Quem é que exerce a força peso sobre a bolinha A? É o planeta Terra puxando ele para baixo. Quem é que exerce a força normal sobre a bolinha A? Diz aí. A normal, ela é exercida pela própria superfície. Ok. Antes de marcar a terceira e última força sobre a bolinha A, que seria a de contato entre A e B, deixa eu marcar algumas forças importantes no B. Vai lá. Peso para baixo. Vou chamar isso de peso do B. E, claro, normal para cima. Galera, agora vamos marcar a força de interação entre as bolinhas. A empurra B para a direita. Vou até marcar aqui diferente. Eu vou marcar de azul. A empurra B para a direita. Vou chamar de força que o A faz em B. E, claro, pela terceira lei de Newton, né, ação e reação, se A empurra B para a direita, B empurra o A para a esquerda. E aqui eu tenho a força que o B faz no A. Ótimo. Sabemos que se o movimento se dá em cima da mesa, nenhuma das bolinhas acelera para cima nem para baixo. Isso acontece
porque normal e peso se anulam, normal e peso se anulam. Quem é que vai decidir o que vai acontecer com o A? A força que o B faz nele. O que vai decidir o que vai acontecer com o B? A força que o A faz nele. Então você deve reparar que como as forças externas sobre o conjunto de bolinhas se anulam, quem decide o que acontece com A é B e quem decide o que acontece com B é A. Pois bem, eu estou te apresentando aqui o que a gente chama de sistema isolado. Galera, isso é muito importante. O que é um sistema isolado? É aquele cujas forças externas que atuam se anulam. Então, repara comigo, se o meu sistema é formado pela bolinha A e pela bolinha B, se o meu sistema é formado apenas pelas bolinhas A e B, quais são as forças externas? São aquelas exercidas por corpos que não fazem parte do sistema. Então, vou falar de novo. Quem faz parte do meu sistema? As bolinhas A e B. Qualquer corpo fora desse sistema que exercer força vai ser uma força externa. Pois bem, o planeta Terra faz parte do sistema de bolinhas? Não. Ele atua uma força externa puxando os corpos para baixo, que a gente chama essas forças aí de peso. Agora, a superfície faz parte do sistema de bolinhas? Não. Então a superfície exerce uma força que eu chamo de força externa. Você repara que as forças externas se anulam? Se as forças externas se anulam, somente as forças que os próprios componentes do sistema fazem é que determinarão o que vai acontecer com o sistema. Pois bem, esse sistema onde as forças externas se anulam é chamado de sistema isolado. No sistema isolado, a força resultante externa é nula, ou seja, todas as forças externas ao sistema se anulam. Pois bem, galera, sempre que isso ocorrer, o sistema conserva a sua quantidade de movimento. Vou falar de novo. Sempre que eu tiver um sistema isolado, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Chamamos isso de conservação da quantidade de movimento. Está muito em cima da ideia de inércia. Você lembra que um corpo por si só não pode alterar o seu próprio estado de movimento? Então, um sistema isolado não pode alterar o seu próprio estado de movimento. Então, a quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Ah, Vinícius, legal. Chega na questão, eu não sei fazer. Sabe sim. Sabe como que se começa uma questão de colisões? Quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Ah, mas essa questão fala de bolinhas. Não, ela fala de carros. Não, ela fala de pessoas. Não importa. Na maioria esmagadora dos casos, se eu falo em colisões, como é que eu começo o problema? Quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Você precisa lembrar que quantidade de movimento é mv. Quantidade de movimento é mv. Então, dessa maneira você inicia o problema em busca do que vai acontecer depois. Galera, na situação posterior ao contato, eu tenho um momento onde os corpos podem se afastar. É uma possibilidade. Imagina aqui, eu coloquei interrogações porque são muitas as possibilidades. Pensa comigo. O A, depois de bater, ele pode bater e voltar, ele pode bater e ficar, ou ele pode até mesmo bater e continuar andando. A mesma coisa é dita para o B. Portanto, são tantas as possibilidades que eu não vou nem desenhar todas aqui. Agora, eis a questão, para onde que elas vão após o contato? Tem uma forma de descobrir e quem diz isso para a gente é a matemática. Fazendo as continhas a partir da conservação da quantidade de movimento, ao obter o resultado de VA', que é a velocidade do A depois da colisão, e VB', que é a velocidade do B depois da colisão, eu descubro e preciso de uma referência. Por quê? Se você adotar uma referência, por exemplo, eu vou adotar que é positivo para a direita e negativo para a esquerda. É fundamental que você adote uma referência, porque se VA' der mais, é porque é para a direita. Se der menos, é porque é para a esquerda, conforme o que você escolhe. Ah, eu posso escolher isso aqui ao contrário? Claro que pode. Por que eu escolhi então mais para a direita? Porque eu quero, porque eu gosto, ok? Do mesmo jeito que você pode escolher o mais para o lado que você quiser. Então, sempre que for possível, eu vou adotar esse padrão de mais para a direita e menos para a esquerda. Então, aprendemos aqui que numa colisão, geralmente o primeiro passo é igualar a quantidade de movimento antes com a quantidade depois. Ok, galera?
Então, a segunda etapa desse assunto colisões vem justamente agora quando eu te apresento uma grandeza nova. Essa grandeza é o coeficiente de restituição. Apesar de coeficiente ser com C, e essa letra parecer até um C, né? Na verdade, aquilo é um Ezinho. O Ezinho, o famoso Ezinho, né? Ele é o coeficiente de restituição. Como é que é o cálculo desse coeficiente? Você pode olhar para cá e ficar assustado, né? Caraca, o que é isso, Vinícius? Olha aqui, ó. Enfim, vamos entender. Você sabe que os corpos, após colidirem, eles podem se afastar no final. Então, o coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. É claro que isso vai exigir um esforço seu para ver, para cada caso, como se calcula a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento. Então, de alguma maneira, o que acontece depois? Afastamento. Dividido pelo que acontece antes, aproximação, te dá uma ideia do que está acontecendo nessa colisão. Só que eu vou macetear de alguma maneira esse cálculo. Afinal de contas, se eu chamo de VA' e VB' as velocidades após a colisão e de VA e VB antes da colisão, eu posso macetear essa conta como VB' menos VA' sobre VA menos VB. Pô, professor, como é que eu vou gravar VB' menos VA' sobre VA menos VB? Talvez se eu disser VB' menos VA' sobre VA menos VB, você acabe decorando que Ezinho é VB' menos VA' sobre VA menos VB. Se não deu para gravar, volta o vídeo e assiste mais 3 vezes. Eu vou estar aí falando que E é igual a VB' menos VA' sobre VA menos VB. Dessa forma, você tem que, claro, adotar uma referência, um lado mais e um lado menos, e a aplicação dessa formulinha vai resolver o seu problema. Quando que eu vou usar isso aqui, professor? Sempre que o primeiro passo que eu te ensinei não for suficiente. Você começa por aqui. Resolveu? Que bonito. Vai para a próxima. Agora, começou por aqui e não resolveu? Você vai buscar uma solução no coeficiente. É claro que existem 3 informações importantes para dar uma liga para todo esse assunto. Claro, quando o Ezinho ele vale 1, chamamos o choque de perfeitamente elástico, ou a colisão perfeitamente elástica. Ou seja, quando a velocidade relativa de afastamento é exatamente igual à de aproximação, sabe o que isso significa? Que não há perda de energia durante a colisão. Imagina que 2 bolinhas colidam e não haja nenhuma perda de energia. Essa colisão é chamada de perfeitamente elástica. Professor, essa colisão existe na realidade? Galera, na prática é impossível, né? Você não consegue fazer uma colisão perfeitamente elástica. Mas existem situações onde a perda de energia é tão pequenininha que a gente pode praticamente dizer que a colisão foi perfeitamente elástica. Então, o que eu tenho de importante para falar sobre essa colisão? Ela é aquela onde não há perda de energia. Se eu calcular a energia antes da colisão, ela deve ser idêntica à energia após a colisão. Você lembra de energia lá do módulo 10. Ok? Então, para o nosso assunto de hoje, temos que lembrar que o Ezinho é igual a 1. Como é que isso cai para mim? Ou a questão vai dizer lá no comando que é perfeitamente elástica, aí você diz, o Ezinho é igual a 1. Ou ele vai dizer simplesmente que o Ezinho vale 1 de cara, ou ele pode dizer aquela colisão onde não há perda de energia. Aí você fala, Ezinho igual a 1 para todos esses casos. Legal. Agora, em que situação eu teria aqui a colisão parcialmente elástica? Como a palavra já diz, parcialmente elástica, ela não é tão perfeita quanto a de cima. O melhor exemplo disso aqui é cabeçada na parede. Cabeçada na parede. Se você der uma cabeçada na parede, a sua cabeça, ao quicar na parede, você tem uma colisão aí, certo? Você percebe que geralmente faz um barulho, então já houve uma perda de energia, onde você vibrou a parede e vibrou o próprio ar que está em volta, então houve uma perda de energia. Mas a sua cabeça, geralmente, ela quica, certo? Você pode fazer o teste em casa. Não, brincadeira, não faz isso não. Se você der uma cabeçada na parede, você vê que a sua cabeça não fica colada na parede. Ela tende a bater e voltar, perdendo um tantinho de energia. A essa colisão damos o nome de parcialmente elástica.
O Ezinho vai estar sempre no intervalo entre 0 e 1, podendo ser 0,1, 0,5, 0,8. Aí a questão precisa informar quanto vale esse Ezinho. Agora o terceiro e último caso é a colisão perfeitamente inelástica, o choque perfeitamente inelástico ou a colisão perfeitamente inelástica, ok? Concordando aí. Então, esse Ezinho vai valer 0. O que isso significa? Como é que essa razão, galera, pode dar 0? Quando o numerador dela é 0, toda a razão vai ser 0 também. Então, quando a velocidade relativa de afastamento for 0, significa o quê? Que os corpos após a colisão não vão se afastar. É possível? É. Imagina que seu melhor amigo está ali, você não vê há anos, então você sai correndo, agarra ele e vocês rolam pelo chão. Se vocês, após a colisão, se mantiveram juntos, essa colisão é chamada perfeitamente inelástica e o Ezinho vale 0. Ok, gente? Então, ao começar a questão, eu tenho quantidade de movimento antes igual a depois, e se isso não der certo, você termina com o conceito do coeficiente. Ok? Isso costuma resolver os probleminhas que você encontrar por aí. E claro que eu queria dar um exemplo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina duas bolinhas A e B numa colisão frontal, certo? Eu coloquei aqui alguns valores. A bolinha A, ela se desloca para a direita com velocidade 2 metros por segundo. A bolinha B, ela se desloca para a esquerda com velocidade em módulo de 4 metros por segundo. E eu tenho uma colisão aqui, ó, cujo coeficiente vale 0,6. É uma colisão parcialmente elástica. Ah, professor, como é que eu começo uma questão de colisões? Fala para mim, fala para mim. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Essa situação aqui, ó, é a situação antes da colisão. O que eu preciso saber na questão? O que vai acontecer depois? Qual será a velocidade do A e qual será a velocidade do B? Bom, então vamos lá para o primeiro passo. Lembrando que quantidade de movimento é mv, massa vezes velocidade. Galera, para você trabalhar esses conceitos, você precisa determinar um sentido positivo e um sentido negativo. Eu gosto de escolher o positivo para a direita e gosto de escolher o negativo para a esquerda. Portanto, se o A se move para a direita, eu chamo isso de mais 2. Portanto, se o B se move para a esquerda, eu chamo isso de menos 4. Vamos fazer as continhas? Vamos lá. Quantidade de movimento antes é o mv antes de colidir. Vai. M vezes V. 200 vezes 2. Legal? Somando, somando. Mais o quê? Mais o quê? A massa vezes a velocidade. 50 vezes menos 4. Tá aqui, ó. Mais 50 vezes menos 4. Isso tudo é igual. Raciocina comigo. Qual será a quantidade de movimento depois da colisão? Depois da colisão, eu tenho mv, vamos lá, massa vezes velocidade do A. Depois da colisão, eu chamo de VA', depois da colisão. Mais massa vezes velocidade do corpo B. Depois da colisão, eu chamo de VA' e VB'. Agora, só continha, gente. Só continha. Repara aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. 50 vezes 4, nós temos 200. Portanto, 400 menos 200 vai dar 200. Do lado de lá, eu somente repetir. Ok? Agora, simplificando aqui por 50, legal? Simplificando por 50, aqui dá 1, aqui dá 4 e aqui dá 4. E eu cheguei a uma equação. Aí você fica triste, né? Poxa, eu usei o primeiro passo e ainda não resolvi o problema. Mas tem solução. Como é que eu faço para continuar quando isso não resolve? Simples. Eu uso o coeficiente de restituição. Você gravou o coeficiente de restituição? Vou falar de novo. VB' menos VA' sobre VA menos VB. Então, fazendo substituição, ele disse que o Ezinho vale 0,6. O VB' e o VA' eu não sei, galera. Eu quero descobrir o que vai acontecer no final. Mas o VA e o VB, eu posso substituir. Quem é o VA? O VA está aqui, ó, 2. Quem é o VB? O VB está aqui, ó, menos 4. Portanto, substituir o Ezinho, VA igual a 2, menos o VB que é menos 4. Você sabe que menos com menos dá mais. Eu passo para o lado de lá multiplicando e chego a uma equação final. Meus amigos, você deve identificar muito bem aonde nós chegamos, né? Nós chegamos num sisteminha de duas equações e duas variáveis. Então, passo para você a bola aí, ó, para resolver esse sisteminha. Você pode fazer de várias maneiras. Isola o VA' aqui, substitui lá.
você pode somar as equações. Então, eu deixo o sisteminha com você. E, claro, ao resolver o sisteminha, a gente obteve aí, ó, as velocidades do A e do B após a colisão. Repara que os resultados deram todos positivos? Você consegue me dizer por que eles deram positivos? Se eu adotei o mais para a direita, significa que após a colisão, ambos os corpos passaram a se mover para a direita. Tá claro, gente? Então, vamos resolver aí uma questãozinha para tentar deixar mais clara ainda essa teoria que a gente viu agora. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Bom, galera, essa questão aqui propõe o seguinte pra gente, ó. Ela fala que em um parque de diversões, dois carrinhos elétricos idênticos de massas iguais a 150 kg colidem frontalmente. As velocidades dos carrinhos imediatamente antes do choque são 5 e 3, como indica a figura, metros por segundo, correto? Calcule a máxima perda de energia cinética possível do sistema. Bom, galera, aqui a gente tem uma informação importantíssima. Dos três tipos de colisões que eu te apresentei, vamos dar uma lembrada? Primeiramente, para fechar a teoria aí, ó, o E igual a 1 acontece na colisão elástica, quando não há perda de energia. Agora, quando é igual, na verdade está entre 0 e 1, você tem uma colisão parcialmente elástica, ok? Agora, no último tipo de colisão, na colisão inelástica, é justamente aquela colisão onde os dois corpos seguem juntos. Há uma informação importantíssima sobre essa colisão. Quando ocorre esse tipo de colisão, existe uma máxima perda de energia. Vou falar de novo. Dentre todas as colisões possíveis, aquela onde os corpos seguem juntos após a colisão é a que te dá a maior perda de energia mecânica possível. Ok? Então, como essa questão pede, qual é a maior perda de energia possível? Então, como ele pergunta, ele fala, calcule a máxima perda de energia cinética possível do sistema imediatamente após a colisão. Eu te pergunto, qual é o tipo de colisão que mais desperdiça energia? É a colisão quando os corpos seguem juntos, chamada de colisão inelástica ou perfeitamente inelástica. É aquela onde o Ezinho vale zero. Tudo bem, gente? Isso é muito importante. Portanto, se os carrinhos ao colidir, eles podem ocasionar muitas situações finais, é claro que a gente vai buscar aqui a situação onde os corpos seguem juntos, porque é justamente esse caso onde se tem a máxima perda de energia. Dessa forma, os dois carrinhos juntos, será que eles vão ficar parados? Não faço ideia, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, que a velocidade deles após o choque eu desconheço. Pô, professor, nunca fiz uma questão dessa. Como é que eu resolvo? Do jeito que a gente resolve a maioria das questões de colisões. Como é que a gente começa? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Galera, para a gente seguir com essa ideia, a gente precisa necessariamente trabalhar aqui, ó, com uma orientação. Eu vou adotar positivo para a direita e o negativo, lógico, para a esquerda. Portanto, se esse rapaz se move para a direita, eu chamo essa velocidade de mais 5 daqui para frente. Se ele se move para a esquerda, eu chamo essa velocidade agora de menos 3. Eu acabei de fazer uma orientação. Dito isso, o cálculo é feito da seguinte maneira. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Situação anterior, situação posterior. Vocês lembram que quantidade de movimento é m vezes v. Me ajuda a escrever a quantidade de movimento antes? Situação de cima? Vamos lá. M vezes v. 150 vezes 5. Tá aqui, ó. 150 vezes 5. Agora, mais, eu tenho outro corpo, então 150 vezes menos 3. 150 vezes menos 3, segundo a minha orientação. Isso deve ser igual à quantidade de movimento depois. Você percebeu que essa colisão é aquela em que os corpos se movem juntos após a colisão? Então, se eles se movem juntos, tornam-se assim um único corpo de quantos quilos? De 300 quilos. Então, quanto vale a quantidade de movimento depois? M vezes V. Acompanhou? M, que é 300, vezes V. Então, simplificando aqui por 300, nós temos a velocidade do sistema após a colisão. Agora, você lembra da pergunta? Quanto vale a perda de energia? Calcule comigo a energia que eu tenho na situação anterior e na situação posterior. Pois bem, se os corpos têm velocidade, eles possuem energia cinética. Então, dessa maneira,
Qual é a energia que eu tenho antes? Lembrando que a formulinha da energia cinética é mv² sobre 2. Nós temos aí, ó, qual é a energia cinética anterior? É a do corpo A mais o corpo B. Vamos lá. Massa 150, velocidade 5 ao quadrado sobre 2. E claro, no caso do segundo carrinho, 150 vezes menos 3 ao quadrado sobre 2. Você sabe que menos 3 ao quadrado vai acabar dando 9 positivo. Então, realizando essa continha, 5 ao quadrado, 25, menos 3 ao quadrado igual a 9. Realizando a continha, chegamos ao valor de 2.550 joules de energia antes da colisão. Repara que essa energia, ela realmente vai diminuir. Repara comigo. Após a colisão, temos um único corpo de 300 kg, com uma única velocidade v que vale 1. Então, mv² sobre 2 vai ser 300 vezes 1 ao quadrado sobre 2, vai dar 150 joules. Olha como que essa energia se reduziu nesse tipo de colisão. Essa é a maior redução de energia possível, porque essa foi a colisão chamada inelástica. Dessa forma, quanto foi a energia perdida aqui, galera? Simplesmente eu tinha 2.550, tirando 150, só subtrair, nós chegamos a 2.400 joules. Essa é a colisão com maior desperdício aí, ó, da energia que você tinha antes. Tá claro? Então vamos a mais uma questãozinha sobre colisões, para a gente fechar esse bloco de questões aí, ok? Vamos nessa. Olá pessoal, essa questão ela propõe para a gente que esse projétil ele se move com uma velocidade e ele colide com uma esfera que está aqui pendurada. Após a colisão, a bala ela acaba ficando presa na própria esfera e ambos sobem juntos até uma altura de 50 milímetros. Então, dessa maneira, a bala que tem 20 gramas acaba atingindo um corpo que tem 1 quilo. Ok? Após a colisão, ambos juntos atingem uma certa altura. Então, a altura sendo dada, a questão quer saber quanto vale a velocidade que a bala foi atirada ali, ó, em direção à esfera. Galera, existe aqui um erro muito comum mesmo. As pessoas acham, lembrando da matéria do módulo 10, ok? Lembrando de energia, que essa energia cinética toda vai se converter em energia potencial gravitacional quando o sistema se eleva. Ah, claro, por que isso está errado? Está errado porque no momento em que a bala atinge a esfera, eles seguem juntos. E você lembra que esse tipo de colisão, onde os corpos seguem juntos, é aquela colisão que mais tem perda de energia. Então, se a colisão promove uma perda de energia, eu não posso falar que a energia cinética antes é igual a energia potencial gravitacional, depois não posso. Então, gente, como é que a gente resolve isso? Aqui tem uma colisão. Como é que começa uma questão de colisões? Quantidade de movimento antes, igual a quantidade de movimento depois. Repara que eu não posso usar massa em gramas e massa em quilogramas. Então, eu vou usar todas as massas em gramas. Portanto, aqui 20 gramas e aqui 1000 gramas. Ok? Me ajuda, vai. Se quantidade de movimento é m vezes v, então, a quantidade de movimento antes, qual é a única partícula que tem movimento antes? É o projétil, é a bala, né? Então, mv, vai, mv. Ficamos com 20 vezes vzinho. Legal? Após a colisão, o sistema, esfera e projétil, segue junto. Então, pessoal, a quantidade de movimento depois passa a ser um corpo de massa 1020 gramas, ok? Se movendo com uma velocidade que eu não sei quanto é, vou chamar de Vzão. Então olha para cá. Depois da colisão a massa é 1020, são 1000 gramas com mais 20 gramas, vezes uma velocidade que eu vou chamar de Vzão. Então aqui passa a se tornar uma questão de fé, né? Tem que ter fé para resolver, porque eu não sei o Vzão e nem o Vzinho. E agora? É claro que, após a colisão, saindo com uma velocidade Vzão, eles atingem uma altura. Aí sim, eu vou dizer que a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, lá em cima. Meus amigos, isolando então a velocidade depois da colisão, eu simplifico por 20, encontrando aqui 1 e aqui 51, eu passo para lá dividindo, e eu tenho que o Vzão é igual ao Vzinho dividido por 51. Ok? Certo.
Agora que esse sistema vai se elevar, eu posso dizer que a energia mecânica antes, que é a energia cinética, adotando essa horizontal como referência, eu só tenho energia cinética e passo a adquirir energia potencial gravitacional à medida que subo, ok? Então, a energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Após a colisão, mas pouco antes de começar a subir, eles tinham velocidade, logo energia cinética. Você lembra da formulinha da energia cinética? mv² sobre 2. A massa é o conjunto do projétil com a esfera, vezes v² sobre 2. Essa energia vai se transformar em energia potencial gravitacional. Você lembra da formulinha? mgh. Então, a massa do sistema vezes a gravidade vezes a própria altura. Repara que eu tenho aqui, ó, massas iguais dos dois lados da equação. Então, eu posso simplificar aqui as massas. E, pessoal, substituindo o g por 10 e a nossa altura, que é de 50 milímetros, como é que eu passo isso aqui para metros? De milímetro para metro, é só eu dividir por 1000. Ou seja, para passar para metros, eu preciso apenas dividir por 1000. Então, eu vou escrever assim, ó, 50 vezes 10 a menos 3. Repara que na minha continha só tem o V como incógnita. Então, simplesmente, você pode isolar o V e encontrar finalmente que ela é 51. Quer ver, ó? 50 vezes 10, 500. 500 vezes 10 a menos 3 dá 0,5. Passando 2 para lá, eu tenho 2 vezes meio, que dá 1. Então, elevando ao quadrado 51, passando para o outro lado multiplicando, só um algebrismo aqui mais simples. E, finalmente, a velocidade obtida é de 51 metros por segundo. Essa aqui foi uma questão um pouquinho mais puxada, né? Porque ela mistura dois assuntos. O assunto do módulo 11, que são as colisões, com o assunto do módulo 10. Então, gente, é muito comum encontrar questões que trabalham com energia e que também trabalham com colisões. Tá claro, gente? Agora, antes da gente encerrar, eu preciso te passar uma informação aqui, ó, fechando também a nossa parte teórica, de que quando há uma colisão elástica, você lembra qual é a colisão elástica? É aquela que acontece sem perda de energia. A energia mecânica ela não se dissipa. Então, se eu tiver uma colisão elástica, aquela que não tem perda de energia, incluindo corpos de massas iguais, eu chego a uma situação muito importante que é a famosa troca de velocidades. Deixa eu situar você de uma maneira mais prática. Imagina que você está jogando sinuca. Na sinuca, as colisões perdem pouca energia. A colisão é quase elástica, quase elástica. Então a sinuca é um ótimo exemplo. E claro que as bolinhas da sinuca têm as massas iguais. Então se um problema propõe colisões elásticas com massas iguais, o que eu tenho como resultado é uma troca de velocidades. Basta trocar as velocidades que você obtém a resposta. Como assim? Vou dar dois exemplos para vocês. Mas qual é a importância disso? Na maioria dos casos onde se cobra uma colisão elástica, isso está acompanhado de massas iguais. Olha que vantagem você tem se isso for uma questão de múltipla escolha. Quer dizer, é possível deduzir isso, tá ok, gente? Pelas teorias que a gente viu hoje, quantidade de movimento, coeficiente de restituição. É possível deduzir que essa troca de velocidades vai acontecer, mas que troca é essa? É simples, é bem simples. Para você entender bem isso, olha para o meu exemplo. Imagina que essa colisão é perfeitamente elástica, não tem perda de energia. Então aqui tem um corpo, uma bolinha de sinuca, com 2 metros por segundo de velocidade, e uma outra bolinha com velocidade 0. Se as massas delas forem iguais, com esse tipo de colisão, há uma troca de velocidades. O que estava fazendo o A vai passar a fazer o B. E o que estava fazendo o B vai passar a fazer o A. Quer ver? Se o A estava com 2, após a colisão, quem sai é o B com velocidade 2. Se o B estava parado, quem vai ficar parado depois da colisão é o A. Então, lições de sinuca aí, ó, com base na física. Se você bate exatamente na cara da bola, evitando assim que a bola role muito, né? Tem técnicas de sinuca para isso, batendo um pouquinho mais embaixo do centro. Então, se uma bolinha bate na cara da outra, qual é a tendência que aconteça após isso, galera? A bolinha que bateu, ela para, e a que estava parada continua. Há uma troca de velocidades. Segundo exemplo. Exemplo 2. Agora não tem nenhuma bolinha parada. O A se move para a direita com 2 metros por segundo. O B se move para a esquerda com 3.
O que acontece se as massas forem iguais e a colisão for elástica? Haverá uma troca de condições, haverá uma troca de velocidades. Se o A se movia para a direita com 2 metros por segundo, depois da colisão, o B é que se move para a direita com 2 metros por segundo. Se o B se movia com 3 metros por segundo antes da colisão, é o A que vai sair com 3 metros por segundo para a esquerda depois da colisão. Então isso aqui já vai te ajudar e muito nas questões que envolvem colisões elásticas. Você não perde tempo com continhas. Ok, pessoal? Então, dessa maneira a gente encerra o nosso assunto do módulo 11. É fundamental que você pegue o módulo para resolver. Eu aconselho que você comece as questões pelas que tem vídeo. Já que você está assistindo essa questão aí da sua casa, essa teoria toda aí da sua casa, então é bom que você pegue as questões que tem vídeo para complementar o seu estudo. Em seguida, dê uma olhadinha nas questões indicadas do módulo, das que eu já fiz, das que tem em vídeo. Ao sobrarem algumas, é bom que você faça, claro, essas questões. Agora, esse módulo ele tem questões muito boas. Eu aconselho que, se você tiver tempo, que você possa resolver ele inteiro, sem esquecer, claro, da folha Z. Ok, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí, ó, para anotar no caderno, resolver as questões e aprender esse assunto tão importante para o vestibular. Valeu, galera! Um abraço, até a próxima!